Receba agora a palavra de Deus com o pastor Ayrton Fernandes. Ezequiel, capítulo de número 18. Acharam? Amém? Então, vai lá no versículo 20 e eu vou dar uma lida toda com você. Não dá para pregar tudo hoje, irmãos, mas a parte mais essencial eu vou encaixá-la aqui hoje. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, não interessa quem, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus mandamentos, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que estiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, o que, irmãos? Então leia mais alto a segunda parte do versículo 26 aí, vamos lá. Na sua morrerá. Grava bem isso. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Veja bem. Deus ele começa aqui no versículo 20 dizendo que a alma que pecar, essa é que morrerá. Ah, pastor, eu estou enfrentando uma adversidade, um problema, mas é porque o bisavô do meu tataravô, entendeu? Ele cometeu um pecado lá e veio passando de pai para filho e me alcançou aqui hoje. Toda maldição que você deveria suportar e carregá-la na sua vida, ela foi quebrada o dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Bom, e se eu não aceitei? Ela continua com você. Quebra-se a maldição quando você toma um compromisso ou uma responsabilidade com o Espírito de Deus. Amém, Jesus? É maldição hereditária, doença que passa de pai para filho, sei lá o que. Tudo isso é quebrado. Tá? Tudo isso é quebrado. Olha, o Joaquim está pagando pelo erro do Benedito. A alma que errar, essa é que vai pagar pelo erro que ela cometeu. Eu não posso pagar pelo erro que você comete. Você não pode pagar pelo erro cometido da minha parte. Amém, Jesus? Aí no 22 ele diz assim, olha, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Entenda bem. Nós estamos falando aqui do ímpio. É aquela pessoa, o ímpio é aquele que não tem um mínimo respeito, apego
pelas coisas sagradas, por aquilo que é de Deus. Bom, pastor, mas então ele comete o erro lá e ele paga um preço alto aqui. Tá. Mas a Bíblia diz aqui, olha, de todas as transgressões que cometeu, né, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou viverá. O 21, que é o versículo antes, diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente o que, irmãos? Viverá. Ele não morrerá. Então nós estamos falando do ímpio aqui. É aquele que não tem apego nenhum. Eu dei um exemplo hoje. O seguinte, vamos falar de uma pessoa que ela vai ter um tempo de vida de 95 anos. Certo? Então ela é ímpia, ela nasceu na impiedade. Ninguém nunca ensinou a ela o caminho de Deus. Alguém tentou ensinar, ela não quis, ela rejeitou. Então ela vai viver 94 anos e 6 meses. Em 94 anos e 6 meses, ela vem fazendo tudo que é errado, tudo que a tua cabeça puder produzir de erro, essa pessoa faz. Chega lá, faltando só 6 meses para ela morrer. Eu estou dando 6 meses para você entender, porque isso pode ser de um estalo de dedo para o outro, um piscar de olhos. Amém, Jesus? Ela vai e aceita o Senhor Jesus. E vive mais esse resto de 6 meses verdadeiramente na presença de Deus. A Bíblia diz que toda impiedade que ela cometeu, dela não haverá mais lembrança. Bom, pastor, Deus dá uma maquiada ali. Não, ele não encobre, ele não dá maquiada, ele não dá nada disso. A Bíblia diz que Deus, ele pega o erro do homem e os lança onde, irmãos? No mar do esquecimento. Acabou. Olha bem, de toda, versículo 21. Vamos começar na sequência para ficar melhor. Mas se o ímpio se converter, olha bem, de todos os seus o quê? Pecados, todos, quais? Todos. Matou, roubou, assaltou, não sei o que, mentiu, adulterou, prostituiu, todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança, dela não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou. Você está vendo o que a justiça faz, irmãos? Quando você pratica exatamente aquilo que Deus quer que seja feito. Pastor, mas o Joaquim, eu conheço um tal de Joaquim. O Joaquim era uma tranqueira que o senhor não faz nem ideia. Eu já te falei que não tem um ser que gosta mais de tranqueira do que Deus, irmãos. A Bíblia diz que ele pega as coisas loucas desse mundo exatamente para confundir as sábias. Amém, Jesus? Mas a pessoa era tranqueira, era. Mas ela colocou a vida dela nas mãos de Deus. Ela aceitou o poder de Deus na vida dela. Bom, mas ela teve tempo lá atrás. Ela teve tempo lá atrás. Eu tive tempo muito antes, talvez, de ter um compromisso com Deus e não quis ter. Você teve tempo para ter compromisso com Deus e não quis ter. E tem muita gente que vem na igreja, que eu continuo te falando, e eu não sei o que está fazendo na igreja. Mas vem na igreja. Agora, a oportunidade para conhecer o poder de Deus, ela está tendo. Amém, Jesus? Aí diz mais, ó, ainda não é aqui que eu quero. Versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? O que vocês acham? Deus está perguntando. É da minha vontade que esse ímpio, essa pessoa que está na prática errada, ela morra praticando o que é errado? Sim ou não, irmãos? Não. Ele diz, olha, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos, para quê? E viva, é para viver, irmãos. Ah, pastor, mas comigo não tem nada de errado.
Não tem? Você deve ser um anjo aqui parado aqui no nosso meio e a gente não está sabendo. Entendeu? A Bíblia diz que os anjos estariam talvez no meio dos homens. Quem sabe você é um e a gente não sabe, né? Quem é que não tem erros e não tem falhas na vida, irmãos? Eu tenho, você tem, a humanidade inteira tem. Agora, a grande jogada, vamos colocar assim, é você ter a humildade no teu coração de reconhecer quando você está errado e saber o caminho certo que você deve tomar na vida. Deus, ele disse, olha, não é da minha vontade, não é do meu desejo que ninguém, tá, morra no erro, na impiedade. Bom, mas aquela pessoa poderia, meu irmão, mas não foi da vontade de Deus. Eu até me lembro, essa passagem me leva muito lá para o livro de Jó, começando no 38, né? Eu já te falei, que Deus pega Jó falou um monte de coisa com os amigos dele, Deus pega o Jó e diz, seu Jó, senta aí, vamos bater um papo aí você aqui. Vamos fazer o seguinte, cinge os teus lombos agora como homem, Jó, que eu vou te perguntar e você vai me responder. Jó, e Deus já começa assim, né? Na tranquilidade dele. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei os céus e a terra? E aí vai, irmãos, até o capítulo 42. Né? Até o capítulo 42. Tem uma parte lá, acho que no 40, eu precisava ver agora, mas é mais ou menos isso. Deus chega para Jó e pergunta para ele, fala, Jó, será que agora você vai me sacrificar para poder se justificar? Hein? Que a pessoa para e diz, não, mas está tudo errado. Parece que Deus não quer me abençoar, não. Deus quer te abençoar. Mas há um impedimento na tua vida que proíbe o Espírito de Deus te abençoar. E eu vou te mostrar aqui. Amém, Jesus? Isso aqui é o ímpio. Então o ímpio, foi o exemplo, ele vai viver 95 anos, 94 anos e 6 meses. Ele pratica tudo que é errado. 6 meses antes dele morrer, ele se converte, aceita Jesus de coração. A Bíblia diz que não se fará menção de nenhuma da impiedade que ele praticou. Amém? Agora a paulada começa, irmãos. Versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de sorte que as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no pecado com que pecou, neles o que, irmãos? Não existe compensação para pecado. Amém? Amém, irmãos? Está dando para você entender? Não tem esse negócio. Olha o que a Bíblia diz, agora aqui a coisa é mais severa. Desviando-se o justo da justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? O justo, ele é justo hoje por quê, irmãos? Uma pessoa hoje pratica a justiça por quê? Que ela está sendo ensinada naquilo que é certo. Mas antes de ser justo, o justo era o quê? Eu não ouvia. Ímpio. Deus vai lá, pega ele ou ela, certo? Traz para o lado de cá, limpa, lava, cura a ferida, melhora a vida, transforma tudo, tá bom. Essa pessoa sai da posição de justa e quer fazer o mesmo que o ímpio está fazendo lá. Está assim de gente dentro de igreja, irmãos. Ela quer a proteção de Deus, ela quer a bênção de Deus, ela quer a guarda de Deus, principalmente, hein? Ela não pensa nem em salvação, ela quer que Deus prospere ela, que ela tenha muito dinheiro, porque assim, com muito dinheiro, o dia que ela morrer, ela compra um lugarzinho no céu para ela. Não é assim, igreja? Sim ou não, irmãos?
Então por que você concorda comigo que eu falei ou não? É lógico que não. Mas ela quer. Só que ela quer falar que é de Deus, mas quer fazer tudo que o mundano faz lá, mais um ponto, mais uma vírgula e mais algumas coisas ainda. O Senhor Deus está dizendo aqui, ó, você morrerá. Você está andando por um caminho perigoso na tua vida. E isso é um alerta de Deus para você. Amém, Jesus? Vamos de novo. Mas desviando-se o justo da sua justiça. Você já ouviu dizer que a justiça, irmãos, e o juízo andam juntos? Sim ou não? Sim. Você sabia que uma hora para a justiça e continua o juízo? Eu não vou dizer que a misericórdia de Deus é menor, porque não existe isso. Mas o juízo é mais severo para aquele que é justo. E que tenta de alguma forma viver a mesma vida que o mundano vive lá. Falando mal dos outros, roubando, sendo desonesto, adúltero, metendo a mão nas coisas que não lhe pertencem, que não é sua, certo? Achando que engana todo mundo e ninguém engana ninguém, meu irmão. Claramente, vou te falar mais uma vez, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Amém, Jesus? Não adianta, mas ela acha que ela vai viver igual lá, aqui numa boa. Vamos falar numa gíria aqui para você entender. Sua mamata está chegando ao fim. Amém, Jesus? Está chegando ao fim. E a hora que você perceber, você perdeu a comunhão com Cristo, porque a morte aqui é isso. Não é o cara, também você pode entender por morte física, certo? Tem muita gente indo antes aí do combinado, tá? Mas uma pessoa, que às vezes a pessoa para e diz, não, pelo amor de Deus, eu vou morrer, aquela morte lá do cemitério, que pega na alça do caixão e me leva, essa não é nada perante a morte espiritual, que separa você do Espírito de Deus. Uma pessoa separada de Deus, ela é alvo fácil para quem, irmãos? Para Satanás. E ele não vai chegar em você fazendo carinho, te chamando de biluteteia, não. Ele vai entrar para roubar, para matar e para destruir aquilo que é seu. Amém, Jesus? Então vamos de novo no 24. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade. Olha bem. E fazendo, olha o que Deus diz aqui, conforme todas as abominações que faz o ímpio, o próprio Deus pergunta, porventura viverá? Peraí, tem como você viver na presença de Deus, querendo fazer a mesma coisa lá, irmãos? Está parecendo aquela história do porco, você vai no chiqueiro, pega um porco, lava, dá banho, passa perfume francês, sei lá, põe colar de pérolas, a hora que você tira, a mínima oportunidade que ele pudesse esfregar na lama lá no barro, ele está lá. Tem gente se emporcalhando a sua própria vida. Quando a pessoa para perceber, ela perdeu a comunhão com Cristo, ela perdeu o casamento, ela perdeu família, ela perdeu saúde, ela perdeu dinheiro. E ela que foi marcada por Deus para ter uma vida melhor, se bobear até necessidade na vida vai passar. É da vontade de Deus? Não, não é. Não é. O que não era para Israel, o que não era para o povo de Deus. E aí o próprio Deus pergunta, viverá? Olha bem, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. O ímpio vive 94 anos e 6 meses, praticando o que é errado. Se converte, tudo aquilo lá de impiedade é aniquilado. Amém, Jesus? Inverte agora o justo. Ele vai viver 95 anos. Ele vive 94 anos e 6 meses, praticando tudo que é certo. 6 meses ele se desvia. Tudo que ele fez em 94 anos e 6 meses também será aniquilado. Não tem compensação. Está vendo por que é importante você viver ali na presença do Senhor Deus, irmãos?
Você já ouviu falar do pi? Já? Já? Então, antes de você pecar, antes de você fazer uma besteira na sua vida, antes de você cometer qualquer besteira, conta até o fim do pi pelo menos umas 8 vezes. Combinado? Eu te garanto que você não vai pecar nunca. Se você contar 8 vezes até o final do pi, você vai esquecer até do pecado, irmãos. Amém, Jesus? Amém nada, o pi não tem fim, você nunca vai contar. É por isso que você vai esquecer do pecado, meu irmão. Né? Antes de fazer qualquer besteira, antes de tomar as atitudes estranhas e erradas que você tem tomado. Ele disse, olha, o justo praticou, errou, toda a sua justiça, disse Deus aqui, olha, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no pecado com que pecou, Deus foi afirmativo. O que acontece? Nele morrerá. Bom, mas preciso passar por isso na minha vida para dar valor a Deus, irmãos? Hein? Aí no versículo 25 ele diz assim, olha, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Porque tem gente que para e diz, pastor, mas desse jeito é muita injustiça. Bom, o que é injustiça para você? Injustiça para você é você fazer o que dá no meio da tua cabeça podre e depois achar que Deus tem que te honrar de alguma coisa? E se Ele tal coisa não fizer por você, Ele é injusto? Você vive no erro, meu irmão. Você vive no pecado. Você vive na lama, na podridão, no monturo. Depois você procura no dicionário o que quer dizer a tradução da palavra monturo. Tá? E depois Deus é injusto? Deus é que se esqueceu de te abençoar, de fazer por você? Não. Ele não se esqueceu, não. Ele disse aqui claramente. Tá? Tenho eu prazer na morte do ímpio? Tenho eu prazer na separação? Você tem prazer em viver separado dos seus filhos, irmãos? Eu acho que eu não ouvi, não. E por que Deus teria prazer em viver separado de você? Você vai, se abandona a Deus, você faz os seus pré-julgamentos demoníacos, miseráveis, e aí Deus é o esquisito, Deus é que é o atrapalhado. É como Deus, ele disse aqui, olha, 25, não são os meus caminhos direitos? Aí ele pergunta de novo, não são os vossos caminhos torcidos? Espera aí, eu sou injusto? Ou você que anda aí por um caminho errado, estranho, e que me impede de te abençoar? Hein? Mas ainda não é aqui, é agora o versículo 26 que eu quero. Desviando-se o justo da sua justiça, de fazer o que é justo, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Leia bem alto aí o restante. De novo, mais uma vez. A pessoa morre na iniquidade que ela cometeu. Pastor, eu não entendi, traduz aí. Eu dei um exemplo hoje de manhã, irmãos, que não é justificativa de nada, mas como isso aqui é uma coisa que mexe muito com o ser humano, eu usei isso como exemplo. A Bíblia diz, pela palavra de Deus, você tem que ser dizimista ou não? Tá fraquinho, né? Ou é sim só para quem interessa? Vamos lá de novo. Tem que ser ou não? Sim. Mas Deus te obriga? Não. De jeito nenhum. Certo? Deus é assim, irmãos. Ele diz para você, ó, tem aqui a vida, tem aqui a morte. Ele ainda dá um toquezinho em você. Escolha, porém, a vida. Mas, Deus, eu não quero, eu quero escolher a morte. O problema é seu. Não vai vir ninguém te pegar para a orelha, puxar os teus cabelos, levar... Não vai, fica tranquilo que não vai. Você não vai ser obrigado a fazer nada, meu irmão.
Porque tudo aquilo que se faz para Deus tem que se fazer de livre e espontânea vontade. Então, biblicamente, é certo ou é errado dar o dízimo? Certo. Você é obrigado? Não. Mas se você der o dízimo, virá recompensa na sua vida ou não? E se você não der o dízimo, vem recompensa ou não? Vem. Pro lado da maldição, mas vem. Miséria, necessidade, perda, falência e tudo aquilo que você puder imaginar. Então, eu sei que é correto eu ser dizimista. Que bom. Né? Mas eu não quero dar meu dízimo. É apenas um exemplo. Você pode colocar em qualquer outra parte da sua vida. Amém, Jesus? No pecado, a parte 2, na sua iniquidade que cometeu, o quê? Morrerá. Eu vou ficar nessa área da minha vida separado de Deus. Eu separado de Deus, eu sou alvo de quem? E você acha que vai acontecer o quê? Qual é a única forma que você tem de contar os seus problemas para Deus? É através do quê? Oração. Amém, Jesus? Você vai, você fala com Deus. É o único jeito que você tem de chegar e explicar para Deus, falar. Embora quando você vai orar, tudo que você vai pedir Ele já está sabendo, que Ele é que te leva para a oração, diz a Bíblia. Mas é a única maneira que você tem. Agora olhem bem para mim. Fica tudo durinho aí, sentadinho, não mexa nem a sobrancelha. Como é que anda a sua comunhão de oração com Deus? Você sabe que é o único meio de você falar com Deus. É através de uma coisa que se chama oração. Você é obrigado a orar? Deus te obriga a orar? A ninguém. Tem gente que briga até com Deus. Eu estou cansado, eu trabalhei, eu não estou podendo. O senhor sabe como é que é, uma hora que der eu oro. Ou então faz aquelas orações de gente safada, sem vergonha que tem por aí, que trabalha o dia inteiro, faz tudo errado o dia todo, depois chega lá, Deus abençoa minha noite, me guarda, me protege. E aí, irmão? Não, já acabou a minha oração. Não, mas orou demais, né? Podia não ter orado tanto dessa forma, assim, é muito tempo perdido. Não é verdade? Você não é obrigado a fazer a sua oração. Mas você tem tirado um tempo para Deus da sua vida? A minha sobrinha outro dia colocou um negócio na internet para mim, que ela se formou em fisioterapia. E de um lado, um bonequinho médico, do outro lado, um bonequinho paciente. E o bonequinho médico dizendo para o paciente, dizendo, olha, você tem que tirar um tempo para fazer fisioterapia. Aí o paciente olha para o médico e fala, doutor, mas eu não posso. 1 hora do meu tempo é demais. Eu tenho agenda minha, é extremamente completa, não tem condições. O médico olha para ele e diz, então faz o seguinte, escolha. Ou você tira 1 hora para viver dessa sua agenda tão lotada, ou você vai morrendo 24 horas por dia na tua vida. A escolha é tua. É que nem o irmão que diz que não ora, que não busca Deus, porque 1 hora. Eu prego aqui na igreja que miseravelmente você deveria tirar todos os dias 1 hora e dá-lo para Deus. Tem irmão que acha isso um absurdo. Pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu não sei da tua e você não sabe da minha, meu irmão. Entendeu? Só que eu te garanto uma coisa, enquanto muitos de vocês hoje estavam dormindo, babando no canto do travesseiro, antes das 4h30 eu estava acordado na sala da minha casa falando com Deus. E isso foi até umas 6 e cacetada, viu? Não é coisa de 5, 10 minutos, não. Então meu tempo quem faz sou eu. Mas se eu fizer, eu morro de sono. Morra feliz, irmãos. Morra em comunhão, morra em paz, morra com alegria na tua vida, mas faça aquilo que lhe foi determinado pelo Espírito de Deus, porque o que Deus pede é o que é sincero, é o que é verdadeiro, é o que é correto. Diga graças a Deus. O irmão não quer orar, o irmão não quer se consagrar, entendeu?
o irmão reclama que eu passo mal se eu não comer. Mas chama ele para ir para um churrasco de picanha e ele não passa mal. Come que nem um cavalo solto no pasto, meu irmão. E não passa mal. Mas se é para jejuar, para consagrar, para liberar o espírito dele, ele começa o jejum agora, 10 minutos, ele está chamando a mulher, me ajuda. Me ajuda que está piscando meus olhos. Estou passando mal. Ah, mas que brincadeira é essa, irmãos? O irmão não quer ler uma Bíblia? Não quer. Tem gente que gosta da Bíblia, vai lá e compra umas Bíblias até muito carona, né? Compra um porta-bíblia daqueles amarelo, de metal que escurece, põe em cima da estante e abre a Bíblia no Salmo 91. Você chega na casa do irmão e diz, para que isso aí, irmão? Para dar proteção. Para que eu não sei, vive cheio de mosquitinho nas folhas. Folha do Salmo 91 está preta. E é para dar proteção de quê? Como é que a palavra de Deus vai te guardar se você não der para ela vida na tua própria vida, meu irmão? Hã? Você é obrigado a fazer isso? Não. O que diz aqui em Ezequiel 18, 26? Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. É nela, meu irmão. O cidadão está na igreja. Esse negócio de estar na igreja, isso aí, eu preciso mudar até meu jeito de falar, viu? Esse negócio de estar na igreja não quer dizer nada. O negócio é estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus? Ele sabe que prostituição e adultério é extremamente condenado. Não é condenado, é extremamente condenado por Deus. Ele está a mínima oportunidade que ele tem, ele está lá fazendo, cometendo besteira. Mas espera um pouquinho, a Bíblia não diz que aquele que se junta a uma prostituta, com ela se faz uma só carne, irmãos? Sim ou não? Sim. Aí depois do passado, porque o prazer da carne, entre aspas, ele é momentâneo, viu? Coisa, ó, segundos. Depois está lá o irmão chorando, arrependido, envergonhado. Pastor, eu já pedi perdão a Deus. Pedir perdão a Deus só não basta. Se é casado, tem que pedir perdão para o marido ou para a esposa. Aí complicou legal. Porque a pessoa ofendida que tem que liberar o perdão na tua vida. Se eu contar para minha mulher, ela me arranca o pescoço. No dia do juízo final, você virá com o pescoço. Você pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum para você. Entendeu? Mas seja fiel. E sem contar que às vezes pega alguns vírus, algumas bactérias, algumas coisas a mais aí, e ainda vai para o buraco e leva mais uma meia dúzia junto com ele. Depois ele para e diz, poxa, Deus, não sei porque que você me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, pergunta a Deus, porventura viverá, irmãos? Pastor, mas como é que explica? Era ímpio, conheceu Jesus, tornou-se em? Por isso é que você vê que está cheio por aí. Tem pessoas que chegam às vezes para você e dizem, olha, eu prefiro fazer negócio com mundano do que com certos filhos de Deus. Amém, Jesus? E não pode fazer o mesmo que o mundano faz. Eu tenho que fazer o que o Espírito de Deus me convida a fazer. Pelo pecado cometido, cadê? 24. De todas as suas justiças que tiver feito, se não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no pecado com que pecou, nele morrerá, irmãos.
Ah, Deus, mas eu fui tão bonzinho, 300 anos da minha vida eu fui bonzinho. Só porque eu errei aqui hoje, guarda o que eu estou te falando. Não existe compensação para erro, para pecado. Ah, eu tenho uma virtude, pastor, eu sou muito bonzinho. É obrigação, não é virtude isso. Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de moral, ser uma pessoa de índole, isso aí, irmãos, é obrigação. Amém, Jesus? Não é o contrário. Então, meu irmão, pare e observe a sua vida. Pare e dê uma olhada nisso aqui. Pois chega na tua casa, pega o livro de Ezequiel, que é um conselho meu, pega do capítulo 18, do versículo 1 até o 32 e dá uma relida lá. Ah, Deus, fala comigo, conversa comigo aqui, Pai. Mostra aqui para mim tudo que o Senhor tem que mostrar. Por que você vai fazer o mesmo que os outros estão fazendo lá, se de lá você já saiu, irmãos? Se fosse para você fazer na casa de Deus as porcarias que o mundano faz para lá, que vantagem é você estar aqui? Servindo a Deus. É o que o Senhor disse, o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, pô. Né? E aí eu te pergunto, irmãos, e a pessoa que estava lá como ímpia, Deus trouxe ela para o lado de cá, e ela voltou a ser ímpia, como é que fica a vida dessa pessoa? Como é que fica, irmãos? Morre. Você tem que entender uma coisa, irmãos. Deus, ele puxa orelhas, mas ele faz carinho também. Amém? Um irmão chegou para mim ontem em São Paulo e disse, pastor, muita coisa muda. O curso da humanidade mudou. O senhor tem que entender isso, pastor Ayrton. Eu falei, eu entendo tudo, irmão. Só tem 3 coisas que não mudam. Eu disse para ele. Ele disse, como que não muda? Tudo evolui. Eu falei, tem 3 coisas que não mudam. Primeiro, o decreto de Deus a respeito da morte. Não adianta você falar que não vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer, vai ter florzinha do teu lado, aquelas florzinhas fedorentas de defunto, vão pegar na alça do caixão, vão te levar para o cemitério. Isso é decreto de Deus, acabou. Do pó foste formado, ao pó tornará. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Segundo, a palavra de Deus não muda, irmãos. Amém? Passarão os céus e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras não haverão de passar. Isso aqui não é palavra passada, é recente. Terceiro, e esse aqui é o que eu me apoio muitas vezes nele, né? Nesses 2 que eu te falei. Terceiro é o amor de Deus pela sua vida. Você não tem dimensão, meu irmão. Você não sabe o que é isso. Por isso é que eu digo para você que quando você pegar uma Bíblia para ler, você deve ler, reler, ler. Eu li essa passagem aqui, o capítulo 18 ontem, eu acho que umas 10 vezes. Para mim chegar a essa pregação aqui que eu estou fazendo para você. Entendeu? Tem condições, pastor? Vai lá para o versículo de número 21. Nós passamos por ele, eu fiz questão de passar por ele e você nem se deu conta disso. Mas se o ímpio se converter, olha bem, olha aqui para mim, irmãos. Eu estou aqui na posição de ímpio. Eu venho para cá, Deus me lava, me cura, limpa as minhas feridas e tal. E eu agora estou na posição do quê? Eu saio daqui da posição de justo e eu vou praticar o mesmo que o ímpio pratica lá. Eu me tornei o que agora? Ímpio novamente. Certo? Então ele diz aqui, olha, se o ímpio se converter,
de todos os seus pecados que cometeu. Era ímpio, veio para Jesus, largou Jesus, foi praticar a porcaria da vida de novo. Está na condição de ímpio novamente. Se ele se converter de todo o pecado praticado, tá? E guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, termina a lenda aí bem alto aí para mim. E não morrerá. Então ainda tem uma chance para você. Tem uma chance para você parar, falar: Deus, eu vou colocar minha vida nas tuas mãos. O missionário ontem fez uma pregação em São Paulo. Eu cheguei na minha casa, eu dobrei meu joelho, eu falei: Deus, se eu não sou convertido, eu quero a minha conversão agora. 32 anos de Igreja da Graça. Se eu não sou convertido, eu quero minha conversão agora, Senhor. Porque foi demais aquilo. É deixar de fazer o que o cão, irmãos, o que Satanás sugere para você. Eu estava conversando com um irmão, eu falei: você não precisa levar a vida que você está levando. Tem coisa melhor para você. Você não se deu conta ainda que você está vivendo uma vida de chiqueiro. Mas a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa perante você na presença dos teus inimigos. Unges a tua cabeça com óleo e teu cálice transborda. O dia que você se der conta disso, tua vida melhora. Amém, Jesus? Meu irmão, olhe para dentro de si, dê uma olhada, verifica o que está certo, o que está errado. Bom, o que eu estou fazendo certo? Isso aqui é o certo? Vou continuar fazendo melhor. Mais ou menos e errado. Eu estou fazendo isso e isso, mais ou menos errado. Eu vou jogar tudo para a minha listinha de certo. Não existe nada melhor, irmãos, do que deitar, dormir e acordar em paz. Amém, Jesus? Eis que a minha paz vos dou, disse o Senhor, e não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo você tem paz hoje, amanhã já não tem mais. A de Deus ela permanece. Não dê mais que Deus fale ao teu coração. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu venho abençoar a vida de todos os irmãos que aqui estão. Quero abençoar estes, meu Deus, que espalhados, não só pelo território nacional, mas pelos 4 cantos aí desse mundo, Senhor, que estão nos assistindo e participando dessa programação. Espírito Santo de Deus, que a tua bênção os envolva, que a tua bênção, meu Deus, faça com que esta pessoa a cada dia venha a ser melhor do que ela tem sido o dia anterior, que todos os dias da vida ela suba um degrau na sua vida espiritual. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer a libertação a estes que aceitaram a tua palavra, e que todas as ações do inferno sejam deles, do lar e da família, destruídos em o nome do Senhor Jesus. Que todos digam graças a Deus, e vamos dar para Jesus, para glorificar a Ele, uma linda e forte, mas bem forte, irmãos, é mais, igreja. E louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus? Amém? Diga graças a Deus. Está aí o recado de Deus para você. Coloque em prática, né? Deus tem dado tanta coisa boa aqui nessa igreja, tanto alimento bom. Você tem sido aí tratado pelo Espírito de Deus de uma maneira assim, né? Com tanto carinho. De vez em quando Ele dá uns puxãozinhos de orelha, mas... pastor, já que o amor de Deus é tão grande assim para mim, né? O senhor entende? Dá para mim continuar levando um pouquinho mais aí, né? Esticar um pouquinho mais o tipo de vida que eu estou levando. Tem louco para tudo na vida, né, irmãos? Tem uns que gostam dos olhos e os outros gostam de remela. Eu, por exemplo, gosto dos olhos. Amém? Então obedeça a Deus em nome do Senhor Jesus.